página aí, né? A ideia da live, na verdade, é falar um pouquinho sobre a inteligência integrada da gestão das locadoras de veículos, né? Pode falar, Rodrigo, desculpa. Não, legal, André. É assim, mas é interessante também a gente comentar aí um pouquinho antes como é que surgiu a parceria, né? Como é que foi criada essa sinergia aí. Acho que isso é interessante, né? A gente já está no mercado aí de locação, no segmento de mobilidade, locação de veículo há um bom tempo aí, né? E aí acabamos que tivemos a oportunidade de nos conhecer, né, em São Paulo. Fizemos aí algumas reuniões, muitas por telefone, outras presencialmente, e sentimos que de fato aí temos sinergia e que a gente pode contribuir bastante aí em conjunto para o segmento de mobilidade, em especial para o segmento de locação de veículo, né? Então acho que essa sinergia vai trazer aí muito valor, né, para as empresas que estão no segmento, e a gente quer, de fato, né, contribuir com essas mudanças que estão acontecendo aí nesse mercado, já estão acontecendo e vai acontecer cada vez mais, e acho que a gente tem uma parcela muito boa a ajudar aí nesse mercado. Legal, acho que aí até para falar, né, gente? Aí o Rodrigo, fala um pouquinho também, que a Versa aí tem 11 anos, né? Mas você já está no mercado há muito tempo, né, de locadoras. Acho que é legal até falar para todo mundo, né, para saber da onde vem a base do conhecimento seu e dos seus sócios, né, e da estrutura toda da Versa aí, que é bem grande, né? Uma das maiores contabilidades aí, principalmente focada nas locadoras e empresas de mobilidade, né? É assim, na verdade, assim, a Vez é uma empresa que nasceu no ano de 2009, né, e já está aí há 11 anos no mercado, mas anteriormente eu trabalhei na Localiza por cerca de 18 anos, trabalhei na área contábil, tributária, na controladoria, né? Participei lá também no processo de abertura de capital, né? Então, assim, teve essa contribuição e tive a oportunidade de aprender muito nessa jornada lá desses 17 para 18 anos, né? E aproveitando essa oportunidade, trouxe para a Vez Contabilidade todo esse know-how, né, junto com o Tiago, que está aí também nos ouvindo, e implementamos aí uma contabilidade exclusiva para atender locadoras de veículo no mercado, né? Então, hoje a Vez Contabilidade tem 11 anos de mercado, tem aí 70 pontos de apoio, né? Porque em 2018 nós resolvemos franquear a marca Vez Contabilidade, né? Então, hoje nós já estamos aí em 16 estados brasileiros, né? Já ocupamos grande parte dos estados brasileiros aí, através dos nossos franqueados. E hoje temos um time aí, né, de 120 pessoas. Eu nem sei se são 120 hoje, o Thiago já deve ter contratado mais gente aí, mas enfim, ele vai gostar de contratar assim longe, né? Mas é tudo em função da necessidade do mercado e que a gente precisa aí atender da melhor forma possível o mercado. E a Vez Contabilidade é uma empresa também extremamente inovadora, né? E por ser uma empresa inovadora, ela procura também aí ter as melhores parcerias que geram de fato valor para os nossos clientes. Legal, nossa, muito legal. Você vê que trazer conhecimento para ajudar o mercado é DNA das duas empresas, né? Então, eu vou aproveitar o gancho aí para falar da Solution, né? Rapidamente, a Solution, ela é uma empresa que veio de um sonho até meu, particularmente falando, que era cada vez mais a locadora ter o foco do cliente, né? Então, pensar no usuário, na pessoa e não tanto no carro, né? Eu acredito que a locadora, quanto mais ela pensar na vida ali, né, na jornada do cliente, mais ela vai ter uma satisfação desses clientes, mais ela vai ter uma renovação. E aí nós criamos um ecossistema, né, que atende todas as necessidades da locadora. É a primeira empresa no mundo a fazer esse tipo de trabalho. Eu já estou no mercado de locação também, próximo de 16 anos aí também. Então já trabalhei em empresas como Lisiplan, Arval, LD, a Best Fleet, trabalhei no Grupo Eurobike, onde eu montei a locadora, vendemos para a Movida, e eu fiquei na Movida também um período ali como gerente geral Brasil, né, para a parte de Movida Premium. E aqui a gente está falando de mais de 30 anos de experiência no setor. Na verdade, se juntar nossos sócios e nossos colaboradores, acho que dá uns 100 anos ali. Mas aqui é pegando principalmente a parte dos sócios ali, né? Então a gente acabou desenvolvendo uma consultoria, desde montar uma locadora e reestruturar, né? E ferramentas para poder atender, porque a gente já sabe que 70% das locadoras, por exemplo, não tem nenhum sistema. Então a gente acabou desenvolvendo um sistema, depois a gente vai acabar falando um pouquinho mais disso,
Mas a gente nasceu, e até uma frase que eu estou falando bastante ultimamente, né? Não tem espaço vazio, então lá atrás também a gente enxergou essa oportunidade, começamos a trabalhar, nossa empresa, a Solution for Fleet, ainda vai fazer 2 anos em abril do ano que vem, quer dizer, estamos um pouco mais de 1 ano e meio de vida, né? E a gente está à disposição do mercado para poder falar, e na Versa a gente teve rapidamente ali um entendimento que era muito importante para os nossos clientes fazer uma contabilidade, principalmente porque a locadora, de forma legal, ela pode deduzir uma série de impostos, né? E aí nada mais do que uma contabilidade especializada nisso para poder trazer resultado. Aqui, né, Rodrigo, eu vou puxar aqui um pouquinho a corda, aí depois você já me ajuda. Claro, vamos lá. Na verdade, assim, o mercado hoje de locadoras de veículos, né, se pegar primeiro e segundo o KNAI, está próximo ali de 23 mil locadoras e com 1,5 milhão de carros, né? O que é importante? Como eu falei, 70% delas não tem sistema e veio de uma boa vontade e de uma oportunidade de vários empresários no Brasil para poder atender uma região, né? Para atender um mercado, para atender um produto que é de algum cliente dele e acabou tendo uma demanda de carros, enfim. E aí ele, com muito esforço, vem trazendo resultado. E aí a ideia, né, tanto da Vers, né, na parte contábil, tributária, jurídica, como da Solution para as estruturas, é ajudar a organizar a empresa pequena e média para que ela tenha uma governança e uma qualidade de uma empresa grande, né, trazendo ferramentas para baratear seu custo e trazendo clubes de compra. Mas agora falando de cenário de locadora, né, você vê, as locadoras de veículos em 2004, quando entrei no mercado, tinha 200 mil carros, mais ou menos, 210 mil carros. Então, a gente evoluiu muito nesses anos, né? E existem previsões aí de 20 anos de chegar até 15 milhões de carros. Então, carro, caminhão, ônibus, van, enfim, né? Então, as pessoas, como na Europa e Estados Unidos, já fizeram várias contas, e lá, por exemplo, a leasing operacional aqui é aluguel, e isso fez com que as pessoas quisessem mudar o modelo de usar carro. Né? Então, isso está acontecendo em concessionárias, montadoras, nas próprias locadoras, né? Tem bancos estudando essas possibilidades. Então, assim, a gente vai ter realmente uma grande transformação e o carro vai ser uma forma de levar para lá e para cá, mas principalmente tendo um bom serviço para que a pessoa possa despreocupadamente, né, poder utilizar e usufruir desse carro sem ter que se preocupar com PVA, manutenção, seguro e tudo mais. Então, e aí é só para falar então que o cenário é positivo, só tirando o carro no momento agora, né? Falta carro no mercado, que as locadoras poderiam estar muito maiores e atender muito mais clientes, mas a pandemia atrapalhou todo mundo, né? Então, Rodrigo, fala um pouquinho aí do que você vê de cenário do mercado de locadoras, até porque você acompanha há muitos anos aí também. Hoje o cenário, né, André, é um cenário que realmente tá aquecido, né? É muita oportunidade que está surgindo em todo o contexto e tem nascimento de muitas locadoras, né? Então, assim, tem muitas locadoras que estão iniciando a jornada aí, né, nesse segmento, né? Obviamente, quando se tem a oportunidade de ter, né, empresas que prestam serviços específicos, elas tendem a ter uma jornada mais tranquila, vamos dizer assim, né? Então, hoje, por exemplo, você falou de governança corporativa, né? Quando a gente fala de governança, não só governança corporativa, mas governança no contexto geral, seja ela tributária, contábil, seja ela de sistema, isso aparentemente custa muito caro, né? Todo empresário de menor porte pensa que isso é muito caro. E, na verdade, a governança, quando se contrata uma empresa especializada, um serviço especializado, ela tende a ser mais barata, né? Eu acho que é por isso que, às vezes, o especializado, como ele já faz um desenho para atender aquele modelo de negócio específico, a tendência é que o custo caia cada vez mais. E existe uma barreira, às vezes, do próprio empresário nesse sentido, de falar, poxa, eu vou implementar governança na minha empresa, não é o momento, eu vou ter uma empresa especializada, isso custa caro. E, na verdade, é a hora que você vai olhar, o cara deixar de fazer, né? Então, o cara deixar de contratar, porque esse custo ele vem triplicado, quadruplicado lá na frente.
Então, é muito, muito importante hoje, em função desse crescimento que está tendo no mercado, dessa criação de muitos entrantes no mercado, eles precisam observar isso, né? E essas empresas, né, hoje que estão aí prontas, né, para atender esse mercado, elas têm muito conteúdo prático, né, para trazer para o dia a dia dessa empresa. De experiência aí no seu caso de mais de 30 anos, né? Somado o meu tempo de Localiza com o tempo de Versa, fica muito próximo disso também. Então, eu acho que tem muita, deu muita sinergia, foi justamente nesse sentido. Mas o que eu quero deixar claro é que é importante para o empresário ele enxergar que hoje também tem essa oportunidade de começar bem para sair melhor lá na frente em termos de resultado de melhor performance mesmo da própria locadora de veículo. Concorda, André? Muito, nossa, esse é um tema, né? Porque quando a gente foi montar uma locadora, ainda mais de carro premium, era 2013, né? Imagina, quem que financiava um carro de 400 mil, quem que tinha seguro, manutenção para isso, metodologia e tal. Então, assim, a gente apanhou bastante, né? Isso deu muita bagagem para a gente, né? E aí a oportunidade, né? De aprender como é que a gente construía uma locadora, né? Até então era vendedor de locadora, né? Não tem problema falar, muito pelo contrário, acho que é bem legal. E aí a gente pegou conhecimento meu, da minha equipe, até alguns deles são meus sócios hoje lá na empresa, né? Porque acho que tem que ter um reconhecimento. E aí com isso a gente juntou todo esse conhecimento que nós temos dos nossos colaboradores todos da Solution, nossos sócios investidores, que também são da Global Fleet, que é uma empresa de gestão de frota própria há 20 anos, a gente juntou tudo isso. E aí a gente acabou criando aquele ecossistema que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, mas para facilitar, para que as pessoas não precisem mais passar por todas aquelas etapas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de contabilidade que vocês têm muito bem, colocar o KNAI errado da locadora. Então, aí, obviamente, a Versa entra com isso com força total, né? Porque ela tem o pessoal da turma toda aí do Rodrigo e do Thiago tem extremo conhecimento sobre o tema, né? Então, por exemplo, tem clientes que em um ano que a gente entrou com ele em cooperação, já economizou 440 mil reais de imposto, uma locadora com 50 carros. Porque ele estava num sistema tributário totalmente errado. Isso nem é normal dar tanto resultado, tá? Mas aí que tá, né? Aí tem as orientações, né? Que são importantes. É verdade. E nesse aspecto, eu acho que quando a gente fala da especialização, que dá a impressão que custa caro, na verdade ela custa barato, né, André? Então aí essa percepção de valor, ela surge a partir do momento desse tipo de experiência, né? Dos casos práticos aí que ocorrem e cada vez mais tem acontecido no nosso dia a dia, né? Então foi muito bom você ter falado isso. Inclusive, você até falou de venda de locadora, né? Você falou, eu vendia locadora. Na verdade, até nisso tem que se pensar, né? A minha locadora, Bem lembrado. ela é uma locadora rentável, é uma locadora que realmente eu tenho uma boa gestão, eu consigo enxergar de fato o resultado dessa empresa, eu consigo fazer com que o mercado enxergue de fato o resultado que essa empresa gera de fato, o que ela tem de valor, até porque, em função de uma possível oportunidade de mercado, você pode negociar essa locadora. E, inclusive, isso tem acontecido aí com uma certa frequência. Então, é muito importante também a gente trazer isso aqui para o entendimento do público, essa experiência de preparação da locadora para uma possível aquisição. Talvez não seja a vontade, não seja o desejo, mas seja uma oportunidade que surge no mercado. O que você acha disso? Bom, eu acho o ponto que você colocou, né? Eu vou falar uma coisa que a gente fala para os nossos clientes que estão montando, né? A locadora, ela traz um resultado no carro, ela traz um resultado no mês e ela traz um resultado no ano. Só que tem um resultado, que é isso que você falou, da valorização da empresa dela, que hoje, se você avaliar comparado com outros negócios, é muito superior, né? Então, tem locadora aí, e sem muita delonga, né? Que tem aí 150 carros sendo vendido por mais de 10 milhões, e assim vai, obviamente, respeitado ali uma série de parâmetros, mas aí o que ajuda é ter as informações de forma correta, né? Organizadas, o imposto em ordem, e a valorização dela ela se dá em função dessa estrutura, né? Que é formada. E aí, o que você falou de ser barato, vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem uma área lá
que a gente chama de manutenção assistida. A gente liga para o cliente, diferente da locadora tradicional, o que a gente fez lá atrás? Você paga aluguel para mim e você tem que me ligar? Não, a gente inverteu lá desde a Aerobike, né? A gente criou um processo todo ativo. Então, a gente liga para o cliente, para a nossa locadora lá, que são nossos clientes, para o cliente dele, agenda para ele já na oficina ou na concessionária, já faz a regulação do orçamento, já faz acompanhamento, já sobe nota fiscal, até porque a locadora tem 2 problemas aí de perdas, para não falar outra palavra, que é na manutenção e na venda de seminovo, né? Então, ali, essa área nossa, ela faz essa regulação, ela sobe sistema, num sistema que hoje é nosso, né? A PDV Box ficou nossa sócia em função disso. E aí, o que a gente fez? A gente colocou lá dentro, pra você ter uma ideia, até o nível de segurança nosso hoje está em PCI 3, né, de banco. Então, a gente está no nível de segurança bom, mas o que é mais importante? A gente acha que custa caro, né? Uma locadora com 200 carros, tá? 200. Se ele contratar esse serviço com a gente, não custa um funcionário registrado. Então, e outra, né? Funcionário tem férias, tem folga, tem cansaço e outras coisas. Então, só para dar um exemplo ali de como, às vezes, a solução pode parecer cara, mas se for bem conhecida, pode ter um bom custo-benefício aí para os clientes. É legal ter essa informação, né, André? Até porque, quando eu disse anteriormente, o caro ele é subjetivo, né, em determinada forma de análise, né? Agora, quando você mensura o resultado de fato, né, de um serviço, de utilização do ecossistema, é que aí você vai ter aquela ideia real do que é custo, né? Mas hoje eu defendo muito essa linha, né, dessa funcionalidade de ecossistema, e até porque a tendência, na verdade, é fato que reduz custo, porque você está trabalhando dentro de uma especialidade ali dentro de um campo específico, né? Um atendimento de um segmento específico. Então, você não tem a dúvida que vai, de fato, trazer melhor performance e redução de custo e melhorando cada vez mais o resultado operacional, melhorando as margens das empresas que aderem, né, a esse ecossistema no contexto geral. E é legal, assim, a gente fala de contabilidade e a gente fica muito preso à questão de contabilidade, parte tributária. Na verdade, quando eu falo da VES Contabilidade, eu falo de uma empresa, né, que ela cuida, ela tem um mini ecossistema dela, né, que ali é uma empresa que cuida desde a abertura da locadora até a legalização de PVA, a redução de PVA, entre outras coisas que é feita só da parte, vamos dizer assim, empresarial societária, para depois entrar na parte contábil e fiscal propriamente dito, né? Então, a gente acaba criando uma oportunidade para a empresa começar certo, né? Ela começa a atividade dela correta ali, certa, enquadrada no KNAI correto, conseguindo a redução de PVA no tempo correto, e depois tem os benefícios tributários e contábeis que só o especialista consegue fazer. E falando muito, aí, até pegando um gancho também aqui, André, falando um pouquinho de PVA, né? A gente tá vivendo aí essa situação especificamente em São Paulo, né? Onde foi publicada a legislação regulamentando IPVA a 4%, ou seja, o que era 2% passou a ser 4%, e isso, obviamente, aumenta o custo tributário, o custo fiscal da locadora. E eu queria te ouvir aí, como é que você vê isso, como é que você vê o comportamento do empresariado nesse contexto? Não, bem lembrado, assim, para competir, né, no mercado que está cada vez mais concorrido, né, e até para só um preâmbulo ali rápido, a locação de carro hoje, de 14, 15 anos atrás, o preço é quase igual, sendo que o carro aumentou 20 mil. Por que eu estou falando isso? Isso impacta no IPVA e tudo mais. Né? E aí, obviamente, quanto mais caro é o carro, maior o IPVA. E aí, essa diferença aumentou, né? O custo de uma locadora que tem, por exemplo, Minas ou Curitiba e assim vai, que é 1%. E antes você competia 2 com 1, agora vira 4 com 1. Quer dizer, então, muito provavelmente, todas as locadoras que puderem ter uma estrutura fora, todas migrarão para outros estados, né? Eu até não entendi o governador, porque, honestamente,
Já tinha sido acontecer esse processo lá atrás, já foi para 4%. Eles já entenderam, voltaram para 2%, porque eles viram que não tinha como fazer diferente, porque o STF já falou, né? O carro pode rodar em qualquer lugar do Brasil. Então, putz, faz muita diferença para a empresa, né? Para poder ter competição, para poder ser competente no sentido de competir. Sim, pois é. Então, assim, esse é um cuidado assim, é importante que a gente acaba como parte responsável por legalizar a empresa, até trazer um pouquinho um pouco, não, trazer, na verdade, o direcionamento nesse sentido, né? Então, acho que é uma contribuição também que a gente acaba ofertando aí dentro do nosso portfólio de serviços que está dentro do ecossistema também. Ô, Rodrigo, um dia você me falou que vocês economizaram já para os seus clientes muito mais de 50 milhões de reais, é isso mesmo? Na verdade, André, a gente tem uma jornada aí Ó, já fui direto, hein? Pois é, a gente tem uma jornada aí né, desde 2009, mas essa verticalização para locadoras ela aconteceu no ano de 2014, né, e a partir de 2014 até o presente momento, a gente economizou aí mais de 60 milhões de reais em tributos, né, para os nossos clientes, né? O fato é que a gente tem cliente em todo o Brasil, né? Então, assim, isso nos dá a oportunidade também de cada vez mais ampliar essa base de economia para os clientes, né? Então, às vezes, eu rodo muito aí no Brasil, viajo muito, né? O Faustino que está nos ouvindo aí sabe bem disso aí. Então, a gente tem contribuído aí de uma forma muito significativa e eu falo muito que na verdade, eu não gosto nem de discutir o custo de consultoria, né? Quanto que custa a consultoria? Eu falo, não te custa nada, né? Eu falo com o empresário dessa forma, porque, na verdade, a gente desenvolveu aí, através obviamente, de regras legais, uma forma de trazer, né, por falta talvez, de experiência do contador, mas mais em função da nossa especialização, levar a economia em caixa, de fato, para os clientes. Então, isso aí é uma baita oportunidade para a gente e uma baita oportunidade, obviamente, para o empresário, que ele aumenta aí de uma forma significativa o fluxo de caixa, podendo reinvestir no negócio dele, né? Além disso, a gente também trabalha uma forma correta de fazer planejamento tributário e só aumenta essa base de economia tributária, né? Então, assim, tem muito trabalho que a gente tem desenvolvido no Brasil aí e temos conseguido, assim, com muito sucesso, levar economia para os nossos clientes. Legal. Eu também sou contabilista, né? Que na minha época podia assinar balanço. Contador, porque na época era igual, né? O que é importante, né? Eu visitei muita locadora no Brasil também, bem menos que o Rodrigo, mas alguns grupos de concessionária também que a gente está ajudando a transformar em locadora. E o que eu percebi em 3, 4 perguntas é como tem imposto errado, né? Imposto pago a mais, né? De forma, muitas vezes, que a empresa está classificada do formato errado, né? Então, no ecossistema lá, uma das coisas que a gente já tem é a consultoria para montar e remodelar, e aí a gente dá as nossas dicas, projeções e formatos e vai ajudando o cliente a desenvolver, e nessa hora a gente traz um parceiro como a Versa, por exemplo, para poder fazer essa validação e essa avaliação. Então, é muito fundamental dentro do nosso ecossistema, que vai desde antes de comprar o carro até depois de devolver, né, quer dizer, a venda, até a venda do carro, a gente tem parceria, né? Para alguém que compre de uma locadora no momento de muito volume para ela, e ela acaba tendo uma válvula de escape. Então, imagina, desde antes de comprar, a gente tem grupo de compra coletiva para poder ajudar, e era meu sonho mesmo, né? Eu acredito num mundo que, no futuro, tudo é cooperado e integrado. Então, quando você começa a juntar pessoas e você começa a potencializar isso, aí o pequeno, que conhece muito bem o cliente dele, vai trabalhar competitivo com os grandes, e bom que vai ter mercado para todo mundo, né, Rodrigo? Então, não sei se você concorda com isso, mas acho que o mercado agora vai expandir demais. Não, concordo totalmente, e vai ter uma expansão muito forte nesse sentido, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na parte tributária, até para contar um caso que aconteceu. Eu tenho um cliente lá em Rio Branco, no Acre, e ele tem um concorrente lá que eles têm uma disputa muito boa, é saudável, né? Mas porém acirrada, né? E eu cheguei lá no Acre e esse cara é até um ex-franqueado da própria Localiza, e ele falou assim, cara,
Eu conheço gente aqui que paga ISS até hoje sobre locação de veículo. Mas eu não vou te dar a dica de quem que é, não, porque senão você vai lá e ajuda o cara vai ficar mais competitivo. Então, porque você comentou sobre a questão tributária aí, de realmente o empresário pagar mais imposto que devido. Isso acontece, cara. O cara ainda tem gente no Brasil que paga ISS sobre locação de veículo. E olha que a lei complementar 116, ela é de 2003. Nós estamos em 2020, tem gente pagando, 17 anos depois, pagando ISS. Né? E é fato. Então, assim, tem que ter muito cuidado realmente a escolher, né? Para escolher o profissional que vai prestar serviço, porque nesse sentido é onde que eu falei agora há pouco, é onde a gente leva a economia. Talvez por falta realmente de conhecimento, especialização, acaba o empresário indo por esse caminho e acabando perdendo dinheiro, né? Mas no que diz respeito ao crescimento e essa associação de força para atender melhor, né, eu concordo plenamente com tudo que você colocou, até porque realmente essa é a forma de que todo mundo ajudar no crescimento e todo mundo ganhar junto também. Sim, sim, com certeza. Aí até agora tem um novo slide, eu sou antigo, né? Tem um slide próximo aí, que na verdade, aqui é a ideia, né? O gestor ele trazendo informação, né? Que acho que é aí que está o ponto, né? A Versa ela vai trazer informações, a Solution vai trazer informações para ajudar de forma integrada com que se tome decisões melhores, né? Então, assim, quanto mais dados você tem, né, para tomada de decisão, até para isso, vou dar um exemplo de preço de aluguel. Pô, estou perdendo preço de aluguel, a gente tem uma ferramenta nossa, né, que é de precificação. E aí, o que acontece? Puxa, eu estou competindo lá com o cara, mas não dá para fazer o preço dele. Bom, depende, vamos ver por quê. E aí tem que ter uma ferramenta que te mostre tudo do carro fracionado, né? Porque senão você corta preço, você pode cortar um braço, né? E tem um problema. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Quanto mais informação a locadora tem, e que ela consiga tudo ter isso de forma prática, fácil, e que mostre já no próprio sistema ali de cara, se o carro está dando lucro para o dono da empresa, se o gestor de uma frota, né, que ele aluga, ele consegue entrar no sistema e já extrair um relatório fácil, sem precisar pedir para ninguém. A gente está numa outra era, né? As coisas têm que ser rápidas e dinâmicas. Então, imagina, você pega uma empresa grande e eu vi, assim, cadê o número? Você tem que abrir na mão. Fala, ó, tá aqui. Então, acho que esse é o ponto, né? A gente está numa era que usar inteligência no sentido de buscar dados para ajudar a decisão. Falei muito, mas basicamente é isso. Não, mas é legal a sua colocação. Eu defendo uma linha também com relação à informação que ela para mim, ela é fundamental. A gente fala muito de informação, mas acho que a gente tem que bater na linha da qualidade da informação, né? Ótimo. Porque quando você tem qualidade na informação, isso te proporciona tomar melhores decisões, né? Porque você tem, de fato, uma informação qualificada, uma informação que foi testada anteriormente e é aquela que reflete muito o que é, de fato, o seu negócio. Então, quando a gente fala de qualidade da informação, e acho que é isso que o empresário tem que buscar, né? Quem não busca, quem não pensa assim, eu recomendo começar a pensar dessa forma, porque quem tiver qualidade da informação toma as melhores decisões e com certeza vai ser mais competitivo e vai sair mais forte dentro do seu negócio. Então, essa qualidade de informação é uma coisa que para mim é fundamental, André. Sim, não, pô, eu concordo 1000%, né? Então, acho que hoje, né? Quanto mais essa informação a gente tem, melhor a tomada de decisão. Mas acho que tem um ponto legal aí, né? Você vê, tem várias empresas buscando gerar formas de trazer informação, né? E tentando reunir. Então, vocês têm um bom blog que fala bastante sobre isso. A gente está construindo um blog, a gente vai lançar em janeiro agora também para trazer um pouco disso. A gente tem materiais lá no YouTube para quem quiser ver. Já fizemos com várias locadoras, enfim, com uma série de pessoas que têm conhecimento, né? Mas eu queria dizer que vamos reunir isso, gente. Vamos aproveitar, porque tem espaço para tanta locadora. Imagina, comprar 15 milhões de carros, precisa tanto funding, tanta estrutura, tanta empresa. E aí cada um vai estar mais especializado no seu leque ali, né? No seu mercado. Então, e da mesma forma que a gente fez, né? A gente tinha que pegar empresas que são as melhores, né? Para ser nossos parceiros, porque
a gente gosta de entregar bem, gosta de entregar bem, em volume, barato, mas com qualidade. E aí que eu acho que com a Versa aí, mais do que nunca, acho não, tenho certeza, foi uma ótima escolha. Legal, esse slide é para mim, André. Manda bala. O papel da contabilidade nas locadoras de veículo, né? Eu falei agora há pouco nós falamos de informação, falamos de economia tributária, né? Mas eu vou falar um pouco aqui de consultividade, sabe? Da proximidade com o empresário. E quando eu falo de consultividade, eu gosto sempre de falar também, o contador, na verdade, ele tem um papel fundamental para a empresa e para o empresário. Por quê? O contador ele conhece da parte gerencial, né, da parte administrativa, gerencial, da parte de número, da parte de indicadores. Então, ele, por formação, ele tem essa obrigação, vamos dizer assim, de ter esse conhecimento e ajudar as empresas a prosperarem. Inclusive, o nosso papel, né, assim, a gente acaba sempre defendendo a linha de longevidade, né? Nós temos essa obrigação de contribuir para que as empresas sejam longevas, né? Então, assim, quando eu falo de longevidade, realmente qualificar, de fato, as informações daquela empresa para que o empresário tome as melhores decisões. E, em muitos casos, sabe, o André e demais, a gente tem oportunidade até de se tornar conselheiro de empresa, né? A gente acaba, de certa forma, entrando aí como contador, depois vira o contador consultor e depois se transforma em conselheiro dessa empresa, passando aí a participar efetivamente das decisões das empresas. Então, é um papel que está aí sendo ressignificado. E aí eu falo especialmente no segmento de locação, mas isso eu estendo a toda empresa de qualquer segmento, porque a contabilidade ela é fundamental para qualquer empresa. Eu gosto muito de pegar a experiência prática, né? Trabalhando na Localiza, a primeira experiência que eu tive em contabilidade foi atender uma fiscalização da Receita Federal. Inclusive, eu entrei na Localiza para atender uma fiscalização da Receita Federal. E saí da Localiza, quando saí da Localiza, estava finalizando essa fiscalização da Receita. Então, quer dizer, 17 anos, né, de fiscalização. Eu falo da linha do tempo, né? Então, começou a fiscalização até gerar auto de infração, até defender auto de infração, até chegar no Refis de 2009, aí vai. Tem uma história longa aqui que dá para escrever um livro só sobre essa parte dessa fiscalização. Contudo, o que é importante aí deixar claro é que essa experiência do contador, consultor, conselheiro, ele contribui de fato aí para as empresas, com o crescimento das empresas. Então, aí, o contador especializado, ele traz isso, ele traz essa bagagem, essa experiência, ele traz realmente essa pegada de levar para a empresa essa longevidade. Então, ele faz parte do negócio do empresário, ele não é só aquele cara que vai fazer no final do mês ali uma emissão de um documento fiscal para ser arrecadado. Ele quer entender o que gerou aquele número ali, por que aquele número, e por que chegou naquele montante, por que chegou naquele valor. Então, cada vez mais, e eu tenho tido essa percepção que o empresário está abrindo um pouco mais o coração, vou falar assim, o coração, e ouvindo um pouco mais o contador, e trazendo, mais que isso, trazendo o contador para participar diretamente do negócio. E isso, como nós demos exemplos anteriores aí, de recuperação tributária, de não pagamento de impostos, ISS, por exemplo. Então, tem várias outras coisas, né, dentro do segmento de locação e do mercado geral que o contador pode contribuir, contribui. E nós temos desempenhado esse papel aí de uma forma muito intensa e vamos continuar desempenhando, né, ajudando quem está entrando no mercado, ajudando as empresas que querem crescer e fazer parte dessa história, dessa jornada dessas empresas aí. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta prática, então. Eu tenho uma locadora, eu quero ver lá o serviço de vocês. Você faz lá, a VES, né? Faz o trabalho para a gente, lá de ver os dados financeiros, das notas de débito que foram lançadas. Vocês também fazem folha de pagamento e outras coisas? Para a própria empresa, para a locadora?
Na verdade, assim, a VES ela é uma empresa de contabilidade que ela faz o papel contábil na plenitude, né? Então, a Legal. gente, a gente faz o trabalho. Só para você ter uma ideia, André, toda empresa que assina contrato com a VES, primeiro ela passa pelo crivo tributário, tá? Então, nós vamos reavaliar, independente da situação da empresa anterior, nós vamos reavaliar como que aquela empresa está enquadrada tributariamente e vamos colocá-la no melhor regime tributário, que isso é um gargalo gigante que tem no mercado contábil e é justamente onde as empresas acabam perdendo dinheiro. Então, a gente faz essa avaliação primeiro, ok? Legal. No segundo momento, essa empresa tem um processo de onboard, para depois ela ir para a área operacional da Versa. Então, ela tem um pouco de experiência ali dentro do onboard para depois chegar na área operacional da Versa. Então, Legal. a gente respira um pouquinho a empresa, a gente começa a criar essa sinergia, começa a entender como é que essa empresa funciona, para depois enviar para a área operacional para a área operacional e falar assim, área operacional, eles funcionam dessa forma aqui. Mas o mais importante disso tudo, que existe essa sinergia entre as áreas e elas vão se comunicando na linha do tempo à medida que esses clientes vão entrando na Versa. Então, Legal. cara, é um trabalho muito legal que é desenvolvido. É um pouco diferente do contexto e do conceito de contabilidade tradicional. Tá? É um pouco diferente. Os escritórios, eles fazem de uma maneira comum a entrada da empresa, Perfeito. bota naquele pacote. Nosso, não, no nosso caso, a gente trata a locadora de uma forma verticalizada, especializada, passando por um processo tributário inicialmente, depois um processo de onboard, e na sequência ele vai para a área operacional, onde aí dá sequência à jornada contábil dessa empresa. Você vê que legal, né? Até nisso a Solution se assemelha, né, em muitas coisas aí com a Versa e vice-versa, né? Na verdade, a gente também, quando uma empresa contrata um projeto para a gente vai ver tudo, né? Tanto para quem está montando, para quem já tem. Então vamos ver. Para quem já tem, a gente já fez isso. Ah, você quer crescer de 1.000 para 5.000 carros. Você tem funding? Você vai conseguir crescer? Você vai ter como captar esse dinheiro? Você tem capital próprio? Ah, você quer comprar carro? Legal, a gente consegue te ajudar a comprar com mais desconto. Taxa de banco, né? Poxa, é só a taxa que é importante? Não. A gente vai modelar um produto financeiro para que melhore o fluxo de caixa da locadora, porque hoje é diferente do que foi no passado, né? Antigamente o carro sobrava muito, isso deve diminuir cada vez mais com o tempo. E além disso, né, a preocupação do serviço não era tão importante. Isso está mudando. Então a gente redimensiona para que o fluxo de caixa seja melhor dentro do tipo de financiamento para aquele lugar daquele cliente. Então, na verdade, não é um padrão. Mesmo para a própria locadora, vai ter diversos padrões ali que a gente vai ajudar ela a desenhar. E além da parte tributária, né, que a gente fala, depois vocês já entram no trabalho quando são contratados. Mas eu ia falar o seguinte, você vê que interessante, né? Ah, telemetria, eu quero contratar. Legal. Qual tipo? Qual a finalidade? Então, até isso a gente vai olhar, né? Para que ele possa ter uma economia, não só em valor, mas que é o que você falou muito bem, né? Às vezes pode ser até um pouquinho mais caro, mas o que ele vai gerar de resultados diretos e indiretos é muito maior a economia do que fazer simplesmente pelo preço, né? Então, acho que isso só para falar um pouquinho aí, até nisso as duas empresas têm essa semelhança. É muito legal a gente falar de geração de valor, né? Eu acho que quando a gente tem oportunidade de gerar valor, você não discute preço, né? Isso é muito interessante, porque óbvio que preço de serviço é importante, mas eu estou dizendo quando a gente tem esse pensamento e essa prática de levar valor de fato, né, comprovadamente, o caminho de negociação, a jornada fica mais suave. Então, pelo menos é a forma que eu penso e é a forma que a gente se conecta com o mercado enquanto empresa de serviço contábil. Então, é muito Legal. interessante isso, sabe, André? Legal. A nossa estrutura até, né, falando disso, a gente tem uma área que a Juliana cuida lá, que é de parcerias. Então, lá hoje nós temos mais de 220 parcerias, como a da Vers. A gente tem a área do Rony, que é toda a parte de operação, né, que também é sócio, e que também cuida em conjunto lá com a PDV e com a Hélio, parte de tecnologia. Depois a gente tem a área do Glauber, que é toda a parte de comercial e projetos. E eu brinco, né? Eu estou lá para fazer bate-papo e tomar café, né? Então eu participo um pouquinho de cada parte do projeto ali,
Então, assim, hoje a gente tem mais de 3.800 oficinas para atender essas locadoras, porque se um cliente dele alugar um carro em Manaus e for para Curitiba, ele tem que ter uma forma de atender. E aí, para finalizar, a gente criou um modelo para quem é bem pequeno, tá? Um 0800, uma assistência 24 horas, para ele ter uma estrutura do grande, né? Que ele paga por carro por mês. É muito mais barato do que ele fazer isso de forma separada. Então, a gente foi pensando em cada detalhe aí para minimizar custo, melhorar resultado, mas principalmente para que a jornada do cliente, do nosso cliente, seja extremamente satisfatória e que cada vez mais o nosso cliente possa prosperar. Que acho que até nisso a gente é parecido aí também com a Versa. Essa preocupação para o prestador de serviço, né? A gente tem que ter prazer em servir, né, André? Acho que eu defendo sempre essa linha. Tem que ter prazer em servir. Perfeito. Não adianta estar no segmento de serviço se você não tiver prazer em servir, né? Obviamente, a gente trabalha por resultados, né, dentro do nosso negócio, mas o resultado vem quando, de fato, você gera valor e você tem prazer em servir. Então, é um trabalho, é uma linha que eu sempre defendo, que eu falo sempre que tem oportunidade, dentro da Versa Contabilidade, que nós precisamos sempre exercitar o prazer em servir nossos clientes. Então, eu acho que isso traz, de fato, valor para o cliente e valor para o nosso negócio, sabe? Então, eu tenho esse pensamento comigo, o Thiago também, como meu sócio, o Matheus também, que é meu outro sócio, a gente tem esse pensamento e a gente procura aplicar isso, né, e defender muito a linha de atendimento, de qualidade no atendimento, entrega de resultado real, né, de fato, para o cliente, mas você não faz isso se você não tiver prazer em servir. Eu acho que a gente é movimentado por isso. Legal, não, e aí que tá, né? Olha que legal, como a gente tem prazer em servir, as pessoas que trabalham com a gente, todos nós, né? Aí a gente tem uma equipe boa também na Solution, né? Falando das nossas equipes, e que também tem essa mesma linha de pensamento, e o resultado vem daí, né? Porque você faz para servir, e na verdade você serve para fazer. Né? Tem uma brincadeira aí, por quê? Porque a pessoa vai acabar te dando mais carga porque ele entende que você entrega. E aí é que o que você falou bem, que é de longevidade, né? A locadora mesmo, ela precisa de 2, 3 anos para começar a ficar legal, né? É a mesma coisa, a gente tem que estar com esses clientes esse período todo, ou todo o período deles possível, para que cada vez mais ele possa ter mais condições de atender bem seus clientes. E realmente é muito bom quando a gente consegue construir equipes boas e que são comprometidas, né? Legal, André. Acho que é isso aí, né? Acho que atendemos aí o que foi proposto. Eu não sei se vai ter aí, vamos abrir para perguntas e respostas, não sei se tem essa particularidade aí, né? É com você aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente pode, mas até antes da gente responder, né? Acho que, bom, primeiro, Rodrigo, eu queria agradecer muito a